esperar. A decisão é tua, a decisão é tua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje deveríamos começar o nosso encontro, este domingo da festa da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque, com certeza, este é o mistério mais bonito, mais profundo da nossa fé. Nunca nós, com a nossa inteligência, com a nossa análise, com as nossas filosofias, com as nossas culturas, milhares e milhares de línguas diferentes e culturas diferentes, nunca teríamos chegado a pensar que Deus seja aquilo que a própria palavra de Deus é a vinda, é a chegada do Filho de Deus, Jesus na terra. E o dom do Espírito Santo, cuja festa celebramos domingo passado, Pentecostes, chegássemos a um conhecimento, a uma atração desta beleza extraordinária, deste grande mistério da Santíssima Trindade. Então, primeiro, como sempre, vamos pedir aquilo que a igreja nos ensina a pedir na primeira oração de cada domingo. Neste domingo da Santíssima Trindade, reza assim: ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que professamos a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como sempre, a nossa oração é feita ao Pai. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra. Então, aqui nós sabemos que Deus enviou ao mundo o Filho dele. Então, a palavra de Deus, toda a Bíblia revela para nós que tudo foi feito por causa de Filho, do Filho. Porém, a palavra da verdade é acompanhada do Espírito Santificador, porque não interessa saber toda a Bíblia e não transformar a nossa vida em sintonia com aquilo que a própria palavra da verdade revela a nós. Porque nós não somos cristãos dentro no mundo acima dos outros homens. Nós somos homens que acreditam num Deus que se revelou, que nos abraçou, que nos santifica. Isto é, vós sereis santos porque eu sou santo. A palavra da verdade, Jesus irá dizer: sejais perfeitos como perfeito o meu Pai que está no céu. Lucas irá dizer: sejais misericordiosos como o meu Pai é misericordioso. Jesus irá dizer: o Espírito Santo que eu e o Pai vamos enviar irá ajudar vocês a entender tudo aquilo que eu disse, ensinei e fiz enquanto estava com vocês. Primeira leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante. Existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhes do meio do fogo, como tu ouvistes, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo
entre as nações por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos. Reconhece, pois, hoje, e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejais feliz tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Capítulo 4 do livro do Deuteronômio. Uns versículos, lá entre o versículo 32 e o 40. Não são todos, porque não dá tempo na liturgia de cada domingo ler toda a riqueza que tem na palavra de Deus, na Bíblia. Mas estes versículos é como um desafio que Moisés faz ao povo que está cansado de andar no deserto, está cansado de ouvir falar que Deus está conduzindo ele lá da escravidão do Egito até a terra prometida. Está cansado, já inventaram até de construir um bezerro de ouro, porque não conseguiam ver este Deus. E ele diz, mas como vocês não viram os prodígios que Deus fez? Vocês não lembram que na nossa palavra, no livro do Êxodo, não está escrito que Deus criou o céu e a terra e colocou o homem, preferindo o homem a todas as outras criaturas. Fez o homem na própria imagem e semelhança, não fez o sol a própria imagem, não fez o ouro a própria imagem, não fez a floresta a própria imagem. Toda a criação fala de Deus que é criador. Mas você, que escutou a voz de Deus, Moisés falava por experiência própria. A um certo ponto o povo disse, fala só tu com Deus. E quando tu terminar, que seja você a nos falar, porque estamos com medo de ouvir esta voz. Então, Moisés irá ser este trâmite, este profeta que revela ao povo de Israel as decisões, as revelações, o desejo dele preferir este povo que não é o melhor, que não é o mais poderoso, que não é o mais inteligente, que não, preferiu este povo. E lá, a partir da história de Abraão e da sua descendência. São séculos, não muitos, mas uns, para chegar a este trecho que nós escutamos do Deuteronômio, precisa mais ou menos passar 1000 anos de história, e coloca na boca de Moisés esta sabedoria, estas perguntas que, através do autor do livro do Deuteronômio, estas perguntas são feitas agora para nós, não mais para o povo que estava ainda caminhando rumo à terra prometida. Nós sabemos todo o resto, ainda 1200 anos de história, e mais temos 2000 anos de história, como iremos ver no Evangelho, que nós anunciamos e acreditamos na Trindade. Lá, no Antigo Testamento, tem vários momentos em que aparece como um preanúncio da Trindade. Mas vamos continuar lendo a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, que é o capítulo que descreve o homem que não vive mais segundo a carne, mas o homem que vive segundo o Espírito. Então, estamos diante de uma leitura da realidade já a partir da presença do Espírito no próprio Paulo. Convertido, Saulo já é Paulo, antes perseguidor dos cristãos, que batizavam
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inimigo deles, como se fosse inimigo do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas aqui, já conduzido pelo Espírito Santo, ele fala assim: irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. É palavra do Senhor. Então, nesse capítulo 8 da carta aos Romanos, Paulo fala não ao imperador romano, não aos pagãos, que tinham muitos deuses. Os romanos aceitavam todos os deuses. Tinham até construído um grande templo, e tinham dado a este templo, eles tinham conquistado tantos povos, que traziam os seus deuses. E naquela época, no início, até as palavras mais importantes, os romanos tiravam dos gregos, que eram uma cultura superior à cultura romana. Este templo, tirando da língua grega, era chamado Panteão. Pão significa todos, Teon, os deuses. Panteão, um templo onde os gregos, os elamitas, os sírios, os egípcios podiam trazer para Roma os seus deuses, e lá o imperador romano tinha construído um templo para colocar todos os deuses lá dentro. Então, Roma se erguia a ser uma sociedade muito aberta, muito tolerante, aceitavam todos os deuses. Eram colocados neste panteão. Paulo diz: irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é que esta palavra aos romanos diz? O imperador coloca todos os deuses lá, mas ele quer ser reconhecido como filho de Deus. Porque os chefes imperadores, chefe era César, significa o chefe. César Augusto. Augusto é uma palavra romana que diz divino. O nosso chefe é filho de Deus. César Augusto. Não. Paulo diz aos romanos: nós somos filhos de Deus pelo dom do Espírito. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, e vocês podem falar a Deus com o nome de Abba, papai. Os primeiros séculos, os imperadores que defendiam este de ser César Augusto, o chefe divino, perseguiam os cristãos. E muitos deles morreram. O próprio Paulo, o próprio Pedro, um será crucificado, o outro degolado, e vários outros cristãos serão mortos lá dentro no Coliseu, um grande estádio onde aconteciam grandes batalhas, grandes desafios, e lá muitos cristãos morreram. As catacumbas que ainda existem lá em Roma são uma documentação disso. Por quê? Porque César Augusto não podia
ser imperador, César chefe, Augusto divino, de quem adoravam um Deus que eles não podiam colocar no panteão, no templo onde colocavam todos os deuses. Por quê? Ninguém pode prender o Deus que Jesus revelou. A Trindade, ela é sim revelada, mas nós não podemos possuí-la. Se pode carregar o bezerro de ouro, se pode carregar a deusa da guerra, a deusa da arte, pode-se carregar o Deus das Olimpíadas, se pode carregar o Deus da beleza, pode-se carregar o Deus da fartura, o Deus do prazer, do amor, Vênus, isso, mas o Deus Trindade não é possível capturá-lo, transformá-lo numa imagem, numa estátua, porque quem entende este Deus é somente aquele que é conduzido pelo Espírito de Deus. E nós o recebemos no batismo, batizados na água e no Espírito Santo, confirmados na fé pelo dom do Espírito Santo. Nos encontramos e o Padre coloca suas mãos em cima do pão e do vinho, enviai o vosso Espírito para que se torne o corpo e o sangue. É o Pai, envia teu Espírito para que este pão e vinho se torne o corpo e o sangue de Cristo. Na segunda parte vamos ver, um momentinho, o valor e a beleza do Evangelho para penetrarmos este que é o mistério mais profundo da nossa fé. A decisão é tua, a decisão é tua. Eis-nos aqui, no segundo momento da nossa reflexão, e o Evangelho é tirado dos últimos versículos do evangelista Mateus, capítulo 28, versículo de 16 a 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. São versículos, pouquíssimo, 4, mas de uma grandeza extraordinária. 11 discípulos, um deles, Judas, já tinha se enforcado. Não porque não acreditou na Trindade, mas porque não aceitou a morte de Cristo, que ele causou. Ele vendeu Jesus por uma mixeria, 30 moedas de prata, pensando que os escribas, os fariseus, o sumo sacerdote dessem uma surra em Jesus. E ele ainda esperava que Jesus mostrasse todo o seu poder. Mas quando viu que Jesus não usou o seu poder, ele sabia que Jesus tinha muito poder. E em lugar de voltar, como fez Pedro, que disse: Senhor, eu te amo, ele não voltou. Jesus disse: amigo, com um beijo você me entrega. Então, Judas tinha se enforcado. E ainda os discípulos, Jesus não tinha voltado ainda ao Pai, então ainda não tinha recebido o dom do Espírito Santo. E quando Jesus volta ao Pai e pede a eles de ir lá em Jerusalém, naqueles 9 dias, Pedro irá dizer: temos que colocar alguém em lugar de Judas. De qualquer forma, ainda a fé deles era muito abalada. Porque este Jesus, mesmo ficando 40 dias, ainda não tinha conseguido conquistar totalmente os corações e a mente deles. E aqui
infelizmente, a fé não era mais somente em Jesus, mas precisava crer no Pai dele e no Espírito Santo. Então Jesus pede à fé dos apóstolos de crescer e chegar até o ponto da Trindade. Claro que eles irão rezar junto com Maria no cenáculo, e como celebramos domingo passado, eles irão anunciar o Filho de Deus, irão dizer que o Espírito Santo fez isso, irão dizer que quem quer ser filho de Deus pode ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra batizar significa mergulhar. O que é que acontece com o batismo? A gente mergulha. O gesto físico era que eles entravam numa piscina, entravam na água e saíam daquela água, morriam lá dentro, porque é mergulhado na água, mas saindo da água, e sobre esta água os apóstolos irão sempre pedir que o Espírito Santo venha, porque o batismo de João Batista era só com água. E Jesus e Batista diziam que este vai ser com o batismo do Espírito. Então, o Espírito Santo é aquele que transforma as nossas vidas de filhos, de papai e mamãe, de um branco, um preto, ou de dois pretos, dois brancos, enfim, quem nasce filho de um homem e de uma mulher. Quem renasce pela obra do Espírito Santo, e por isso nós nos colocamos, obedecendo como obedeceram os apóstolos, nesta escola permanente deste Deus que se revelou, sim, Criador, mas que se revelou também Salvador através do seu Filho, obediente, que revelou para nós o Pai, que revelou para nós a nossa fraternidade, mas que com o Pai enviou sobre nós o Espírito que nos permite de não ficarmos fora da Trindade. Graças a Jesus e ao Espírito Santo, nós somos amados pelo Pai, e nós amamos o Pai. Esta Trindade chama-se comunhão. Esta unidade não tira a diversidade que existe dentro no mistério de Deus. É um só Deus. E a palavra que encontraram os apóstolos, os teólogos, os padres da igreja, é que, para dizer Pai, Filho e Espírito Santo, usaram a palavra pessoa, que não significa o corpo, nariz, olhos. A palavra pessoa significa uma identidade. É uma pessoa que se entende em relação a uma outra pessoa. Então, a pessoa do Pai é o Pai porque, em relação a outra pessoa, ele é gerado. O Filho é gerado. Rezamos isso no creio. O Filho é gerado, não criado. Nós fomos criados, nós não existíamos. E o Pai nos criou através dos nossos pais, e nós renascemos graças à pessoa do Filho e do Espírito Santo, que descreve e faz acontecer o amor entre o Pai e o Filho, e que nunca para de gerar a vida, a diversidade entre nós, a genialidade entre nós. Todos os músicos, os artistas, são todos frutos do Espírito Santo. O Filho é gerado, não criado. Então, nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo no único Deus, mas nestas três, a palavra pessoa significa alguém que se relaciona ao outro. E então, nesta Trindade, há lugar para nós. A vinda de Jesus é resgatar a humanidade toda, e através do Espírito nos coloca dentro deste fluxo de amor e de comunhão que não tira as diferenças. Eu termino dizendo, todas as culturas, todos os povos, todas as línguas, que domingo passado os povos entendiam, os apóstolos que falavam de amor, falavam de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, perceberam que eles podiam fazer parte, não desta religião, mas deste abraço, deste acontecimento, como disse Moisés, investiga e veja, se tem
jamais um acontecimento tão grande semelhante àquilo que nós vimos. Então, a Trindade não é fruto do nosso pensamento, mas é fruto desta revelação. Vamos pedir esta graça de sermos, cada um de nós, únicos e irrepetíveis. Cada um de nós, na família, pai, mãe, 5 filhos, um diferente do outro. Vamos manter esta diversidade, mas não vamos fazer uma briga para ser um superior ao outro, mas a viver em comunhão, porque Deus é comunhão, Deus é Trindade, Deus é Criador, Deus é Santificador, Deus perdoa, Deus é misericórdia. Tudo que de mais belo possa existir está dentro neste mistério inesgotável. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Esperar, a decisão é tua, a decisão é tua.